Isso é o ministro do STJ dizendo e desenhando o óbvio. Mas vai além, juiz não enfrenta crime, quem enfrenta crime é a polícia, quem enfrenta crime é o Ministério Público junto à polícia. Não é papel do juiz, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos de uma nação. Isso é o ministro falando. E além disso ele vai lá e diz o quê? Muito importante, não sei porque que não está indo aqui. O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e a Constituição, que é óbvio, com imparcialidade, e somente ao final, no final só, sopesando as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Simples, né? Não, nada simples em tempos que estamos vivendo. Juiz não é símbolo de combate à impunidade, e eu paro aqui, porque as pessoas confundem as coisas. Não é papel do juiz combater porra nenhuma. O papel dele é garantir a legalidade, ponto. Tem prova, condena, não tem, absolve. Não é minha função combater a impunidade. E aí é claro que isso tudo que o NEF fala vai bater lá na imparcialidade, que é um princípio supremo do processo. Sem isso não tem processo, porque não tem juiz. É fundante, é muito sério. Isso é muito, muito sério. E aí é claro, eu preciso estudar o que é tersietar, a estética de afastamento. Quer ver uma coisa? No jardim da infância jurídica, vocês aprendem um princípio básico, que a jurisdição é inerte, que você tem que bater e invocar a jurisdição. Vocês aprendem que tem que haver o ne procedate iudex ex officio. O ne procedate iudex ex officio é, o juiz não atua de ofício. Por que vocês aprendem isso no jardim de infância e esquecem depois, cara? Eu não consigo entender. Isso é regra básica, é fundante de tudo, e não tem porra nenhuma que ver com impunidade. Eu dizer isso não significa fazer defesa de corrupto, é defesa de legalidade, e é o que a gente não está compreendendo. E é claro que o nosso juiz, e eu quero falar agora de um problema sério, além do que está acontecendo, que é a falta de originalidade cognitiva. Por quê? Porque o juiz brasileiro é levado a tomar várias decisões antes de entrar no processo, lá na fase pré-processual, e isso é um problema, porque afeta a originalidade da cognição. Ele já entra contaminado. Tu quer ver uma coisa? Para quem está estudando processo penal, a prevenção, leia-se, aquele juiz que decidiu primeiro no processo, é o prevento, e é o que vai julgar. Vocês sabiam que na Europa, desde 1982, talvez tenha até alguém aqui que não tenha nem nascido nessa época, acho difícil, mas enfim, desde 82, o Tribunal Europeu diz, juiz prevento é juiz contaminado, que não pode atuar no processo. O juiz que atua na fase pré-processual não é o mesmo do processo. Prevenção é causa de exclusão da competência. Para nós, ela fixa a competência. E aí você não tem originalidade, porque você tem um imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. Ele já entra com a imagem mental formada. O Tribunal Europeu fala sobre isso há mais de 30 anos. Agora eu vou trazer um estudo muito interessante da psicologia cognitiva e da psicologia social, pela mão de um professor alemão, catedrático, ex-juiz, professor Werner Schumann. Escreveu um livro muito legal, que é Estudos de Direito Penal, Direito Processual Penal e Filosofia, que foi traduzido pelo Luiz Greco. E aqui um parênteses, para contribuir com a palestra do professor Henderson. Você pode usar uma tradução, mas tem que ter cuidado. Premissa, toda tradução é uma traição. Tudo bem, Luiz Greco é um tradutor confiável, um dos maiores penalistas do mundo, então eu posso acreditar nele. Eu não preciso ler no alemão, porque ele é discípulo direto do professor Schumann. E o que o professor Schumann vai lá e diz? O professor Schumann faz o seguinte, ele pega a teoria da dissonância cognitiva, que é uma teoria lá da psicologia social, que prega, em linhas bem gerais, o seguinte: quando vocês estão diante de duas teses antagônicas, e tem que tomar uma decisão importante, vocês sofrem. E isso vocês fazem diariamente, ou quase. Tu tem que tomar uma decisão importante, sei lá, vou largar este emprego e vou me arriscar em outro, vou me casar, vou me separar, vou investir dinheiro, parar minha vida e vir para Gramado ou não. Tudo isso vocês pensaram, vocês analisaram aspectos positivos, negativos, vocês sofreram. Essa decisão gerou uma dissonância no teu sistema cognitivo, que gera um estresse, gera um conflito. Quer ver? Vou aproveitar a palestra do professor Henderson de novo aqui.
O Anderson disse o quê? Na hora de definir o teu TCC e o teu tema. Quanto que esses guris não sofrem para definir o tema? Mas uma vez que ele define o tema, alivia o sofrimento, porque ele já sabe o caminho, e aí ele vai embora. Claro que depois ele vai ter pequenos sofrimentos nisso aí, conforme as encruzilhadas. Velho, é um exemplo perfeito para mostrar o que é dissonância. Só que você tem que entender que isso no processo penal é a realidade do juiz, que sempre está posto diante de uma tese dizendo sim, é ele, é crime, e outro dizendo não, não é ele, não é crime. E uma decisão difícil, e esse cara sofre. Então, o professor Schulman vai fazer uma análise, partindo da seguinte premissa: é problema se o mesmo juiz recebe a acusação, depois faz as audiências e decide? Vejam, ele está pegando só receber a acusação, fazer instrução e julgar. Tu imagina se fosse no Brasil, que o juiz já atua lá no inquérito, homologando flagrante, decretando preventiva, decretando quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, proferindo dezenas de decisões, e depois chega na hora de olhar a denúncia e diz: porra, claro que eu vou receber essa denúncia, é do cara que eu prendi, que eu decretei a busca e apreensão, a interceptação. O inconsciente grita: eu já sei quem é o cara, óbvio que eu vou receber. É muito pior. Como é que esse cara se posta depois na instrução? Mas aí o Schulman vai dizer: olha, isso aqui vem da psicologia social, a posição é essa, desconfortável, a dissonância é o estresse e o sofrimento. Legal. Qual é o grande valor do Schulman? É que ele vai lá e diz o seguinte: depois que você tomou a decisão, por exemplo, recebi a denúncia, começou o processo, ótimo, você vai para a instrução. Como é que você, juiz, opera mentalmente? E isso às vezes até é inconsciente. E aí o Schulman vai lá e diz: olha, primeiro, efeito inércia ou perseverança são mecanismos de autoconfirmação da hipótese, onde você tende a superestimar as hipóteses anteriormente consideradas corretas. Quer dizer, quando você decide, eu vou comprar isso. Eu estava dando exemplo esses dias do iPhone.